Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos para bendizer ao Teu santo nome, te adorar, te render louvores, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até aqui, o Senhor tem cuidado de nós até aqui o Senhor tem nos ajudado. Rendemos ao Senhor todo o louvor, toda a honra, todo o agradecimento. Seja então, Senhor Deus, conosco no momento da exposição da Tua Palavra. Que a partir da Tua Palavra e das lições que possamos tirar do filme, ó Deus, que assistimos sábado passado, que possamos tirar lições preciosas e que essas lições possam servir para aplicá-las em nossa vida, para glorificar ao Senhor com as mesmas. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que não há nenhum texto que fique tão evidente assim, talvez haja, mas na minha mente, esse texto de Colossenses, ele enquadra perfeitamente com aquilo que assistimos e que vemos e que lemos da obra de C.S. Lewis, que é As Crônicas de Nárnia, e que essa obra foi inspirada no plano redentor do nosso Deus, do Senhor Jesus, no plano do nosso Deus para nos resgatar. Então esse texto, ele vai servir como fundamento, como base, para que a gente possa trilhar nessa noite e tirar dessa obra algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida. Todos sabem aqui que C.S. Lewis era um cristão e sábado passado nós tivemos a oportunidade de discorrer a respeito da obra dele e falar um pouco sobre a intenção dele. A intenção dele, no começo, era contar apenas uma fábula. Mas ele disse que num processo que aconteceu espontaneamente ou naturalmente, essa fábula migrou de uma simples fábula para fundamentos e ideais cristãos que ali gritaram a partir em que ele ia criando aquela história. Mas antes da gente se aprofundar naquilo que eu gostaria de trazer nessa noite, eu queria dizer pelo menos 3 coisas. A primeira, irmãos, nós vamos ter como base principalmente o filme, porque nem todo mundo gosta ou está acostumado a ler, a bem da verdade é um calhamaçozão assim, se você pegar o conjunto de todas as crônicas, né? Mas se você pegar só a crônica que a gente viu sábado passado, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, não é tão grande assim, é em torno de umas 100 páginas, dá para ler. Para quem gosta, como se diz essa linguagem, dá para ler numa sentada. Para quem não gosta, 100 páginas é uma tortura, assim, é muito grande. E a gente respeita, a gente entende. Pensando nisso, e aqui um público tão diverso, a gente sabe, eu sei pelo menos, que alguns daqui já leram a obra completa, outros só tiveram contato com essa obra através do filme. Então tenha paciência, a ideia é que a gente consiga realmente, principalmente a partir do filme, tirar algumas lições do que está lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, o filme é uma adaptação da obra. Então, assim, algumas coisas ficam pelo caminho, outras se perdem, outras são modificadas. Por quê? Porque é obra de arte diferente. A literatura é uma coisa, o cinema é outra. Não dá para ser assim, ipsis literis. Se bem que tem um documentário que é bem realista, né? Bem antigo também, acho que é da BBC. Está no YouTube, você pode dar uma olhada lá. Ele é bem realista, inclusive no que se refere à fala, né? Eles quase que literal daquilo que está no livro. Então, o fundamento vai ser o filme, mas tem sim alguns requisitos do livro que eu acabei por colocar aí e também das obras paralelas que permeiam todo o conjunto de obras de C.S. Lewis. Por exemplo, Cristianismo Puro e Simples. Eu descobri que tem muito diálogo entre a obra de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples com a obra que ele passa a criar no que se refere a fábulas e fantasias. A gente vai tentar, não sei se eu vou conseguir de fato, mas eu também não vou ter pressa, vou devagar, se não der a gente continua em um outro momento, se não der para terminar a gente continua em um outro momento. A outra coisa que me aconteceu é uma coisa curiosa e eu queria compartilhar com vocês. Sabe que esses dias está fazendo muito calor. Depois a
A menina da TI pode até editar essa parte, mas acho que dá para passar sem dúvida. Então, esses dias está muito quente e eu estudando, né, pesquisando, lendo, assistindo o filme novamente, que no dia não deu para ver, já fazia tempo que eu não tinha visto. Aí a gente foi dormir lá em casa. Aí calor e no quarto de Tícia ainda não tem ar-condicionado. Filha, vamos dormir no nosso quarto que friozinho é melhor e tal. Aí vocês vão entender porque que eu estou dizendo isso. Estávamos todos dormindo. E os celulares ficam assim, no pé da cama, assim, no nosso pé assim também, carregando, no outro canto. E Patrícia tem uma maquininha, uma máquina de passar cartão de crédito, que ela, quando vendia sandálias e calçados, ela fazia uso dessa máquina para ter uma forma melhor, né, do pagamento dos seus clientes. E a máquina estava dentro do guarda-roupa. E a minha cama é aqui, e o guarda-roupa fica assim, de lado. O guarda-roupa aqui e a cama aqui. A gente dorme, por exemplo, eu durmo de frente para o guarda-roupa, né, nos pés, de frente para o guarda-roupa mesmo. Pô, bem, tudo apagado, friozinho e tudo. Aí eu estudando, né, Nárnia e tudo, e lendo, e assistindo, e pá, dormindo, né? Todo mundo dormindo. Daqui a pouco, pum, um clarão nas frestas do guarda-roupa. Aí um clarão, quando eu abri os olhos, assim, não era para ter dito que era na fresta do guarda-roupa, um clarão, né? Então, quando eu abri o olho, era no guarda-roupa. Por onde tinha a fresta do guarda-roupa, a luz passava. Eu tomei um susto assim, eu disse, Patrícia, tem uma luz no guarda-roupa. Meu Deus. Eu disse, filha, uma luz no guarda-roupa. Assim, eu acordei completamente alinhado. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu fui, levantei, abri. Era a máquina de cartão de crédito. Eu disse, ô, rapaz, será que o portal estava aparecendo para a gente ir para Nárnia? Ai, gente, é demais, viu? Mas só para descontrair um pouquinho, viu? Mas aconteceu mesmo. Imagine se eu tivesse esse privilégio, né? Pô, bem. Irmãos, então assim, nessa noite a ideia é que a gente aprenda com a sabedoria de antes da aurora do tempo. Essa coisa de antes da aurora do tempo é uma coisa que permeia muito a obra de C.S. Lewis e que eu encontrei tanto nas coisas que eu leio, na literatura que eu leio, quanto em alguns podcasts que eu acabei por ouvir. A sabedoria de antes da aurora do tempo, e isso eu ouvi em um podcast, alguém fez esse comentário, citando um pastor, ele traz a ideia seguinte, ele diz que antes que houvesse luz, havia cruz. Eu vou repetir. A ideia é que antes que houvesse luz, havia cruz. Quando se fala de que antes que houvesse luz, remete muito à ideia da criação. Quando Deus diz, haja luz. E que a citação do participante daquele podcast, ele cita a mensagem de um pastor, que uma determinada mensagem que ele falou, ele fez essa citação que dá para se aplicar perfeitamente no contexto de Nárnia. Por quê? Porque a ideia de que antes que houvesse luz havia cruz, era que o plano redentivo existia desde antes da aurora do tempo. Deus havia planejado, Deus havia idealizado, Deus havia planejado, eu acho que essa é a palavra mais correta, em redimir o homem. Nada foi pego de surpresa. Então a sabedoria, a ideia da redenção, a ideia da salvação, a ideia da remissão, o sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, vem antes de tudo, antes mesmo do dizer, haja luz e dá-se início à criação. Por isso que a gente remete a essa ideia da sabedoria que vem antes da aurora do tempo. Porque a gente sabe que foi o nosso Deus que criou essa dimensão, ou seja, a dimensão do tempo. E antes que houvesse essa dimensão do tempo, Deus já o era. É por isso que ele diz, eu sou. Então é muito disso, de que o que a gente conhece como a magia profunda ou a magia ainda mais profunda foi feita e foi idealizada antes da aurora do tempo. Fazendo uma análise iconográfica, se você quiser, tem essa imagem aqui que eu acho que traz todos os símbolos importantes dessa crônica. A figura de Aslan, ali mais acima, a feiticeira branca, o fauno, Lúcia
o Guarda-Roupa, a Floresta Encantada de Nárnia e o Lampião, que ali está. Antes da gente entrar, eu pensei assim, não dá para falar de Nárnia sem trazer esse agradecimento de C.S. Lewis. Se você já leu a obra, você vai ver que C.S. Lewis faz uma dedicatória à sua afilhada, ou à sua sobrinha. Ele diz assim, minha querida Lucy. Então já dá para perceber de onde vem a Lúcia, ou a Lucy, em inglês, como você queira saber, da crônica. É inspirada em sua afilhada. Ele escreve no começo da crônica, comecei a escrever essa história para você, sem lembrar-me de que as meninas crescem mais depressa do que os livros. Resultado, agora você está muito grande para ler contos de fada. Quando o livro estiver impresso e encadernado, mais crescida estará. Mas um dia virá em que, muito mais velha, você voltará a ler histórias de fadas. Irá buscar este livro em alguma prateleira, distante, e sacudir-lhe o pó. Aí me dará sua opinião. É provável que, a essa altura, eu já esteja surdo demais para poder ouvi-la, ou velho demais para compreender o que você disser, mas ainda serei o seu padrinho. É muito interessante isso aqui, e também, eu já tinha visto essa dedicatória quando eu comecei a ler, mas o que me chamou a atenção foi a partir do podcast que eu ouvi, é que assim, a ideia realmente é, quem não queria ter um padrinho desse, né? Pense, irmãos, o camarada faz toda uma obra fantástica como é as Crônicas de Nárnia e oferece para sua sobrinha ou a sua afilhada, fazendo com que, dando a devida importância que os membros da família merecem. Sabe, reconhecendo isso, valorizando as pessoas que estão em sua volta, com todo carinho, com toda dedicação, ele escreve isso aí, preocupado que o tempo vai passar e vai chegar um dia que ele não vai poder ouvir aquilo que ele tanto queria ouvir, que era a opinião dela sobre aquela crônica. E talvez quando ele pudesse ouvir, veja bem, quando ele pudesse ouvir, ela talvez não daria tanta importância para aquilo que ali estava, era a crônica, não podia dar uma opinião tão precisa quanto que ele queria. A ideia, irmãos, é que tanto a sobrinha quanto eles estavam fora do tempo de cada um. Por exemplo, o que é importante hoje para o seu pai, para a sua mãe, às vezes não é tão importante assim para você. E o que é tão importante assim para você, seu pai e sua mãe sabe que é supérfluo, é vapor, é vaidade. Por exemplo, minha mãe me mandava muito estudar. E até a 6ª série eu gostava muito de estudar. Até a 6ª série eu estava figurando na posição dos melhores alunos da sala. Mas depois parece que eu fui ficando taludo, e fui ficando rebelde, e fui resistindo aos estudos. E aí cresci, me casei e tudo mais, e agora estou aqui, e hoje consigo reconhecer que de fato ela tinha razão, e que de fato os estudos eram importantes. Graças a Deus, ela está aí, para eu chegar para ela e dizer, mãe, obrigado. Eu não quis, mas a senhora tentou. Tipo assim, vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Tipo, para reconhecer que dois seres que não estão no mesmo ideal de maturidade, mas que assim, irmãos, se você hoje pode reconhecer algo que outrora a sua mãe ou seu pai te orientava e te avisava e que te fazia com que você seguisse, e que você percebe que isso de fato era importante, reconheça isso. Não só os pais, mas também os professores. Eu tinha um professor que ele dizia que, rapaz, você está desperdiçando a sua capacidade. Isso depois de eu ter que ficar mais taludo, né? Estude. Você tem muita capacidade, estude. E não, irmão, não estou me gabando, eu estou só fazendo uma aplicação. Estude, você pode ter um futuro diferente, um trabalho melhor, um emprego melhor, mas a gente não ouvia. E por que a gente não ouvia? Porque a gente não estava no mesmo tempo de maturidade. E é isso que C.S. Lewis, eu acho que é isso que está aqui implícito nesse agradecimento. Às vezes não estamos no mesmo tempo. Às vezes você tem até um amigo e a sua idade de maturidade é superior à dele. E você diz uma coisa e aquilo que você está dizendo não é importante. Por exemplo,
você sabe, você tem inúmeros amigos que acabou se desviando, saindo da igreja, e você encontra eles por aí, rapaz, vamos servir a Cristo, vamos voltar para o Senhor, vamos seguir o caminho do Senhor, mas naquilo não é importante para ele naquela hora. Mas em algum momento ele vai reconhecer que de fato isso é importante para a vida dele. Pois bem, voltando na verdade ao prefácio de Cristianismo Puro e Simples, eu encontrei a escrita de Kathleen Norris na página 9, em que ela fala um pouco sobre C.S. Lewis. Ela diz: C.S. Lewis, que certa vez foi descrito por um amigo como um homem apaixonado pela imaginação, acreditava que a aceitação complacente do status quo era muito mais que uma fraqueza inócua. O que é que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que Lewis supervalorizava a capacidade imaginativa que Deus colocou em nós, no nosso coração. A capacidade de conseguir imaginar e de criar. Não de criar do nada, mas de fazer subcriações. A capacidade de conseguir imaginar aquilo que Paulo dizia, olha, aquilo que não subiu ao coração do homem. Do que Paulo está falando? Paulo fala ali sobre aquilo que a gente pode imaginar. E aí ele dá um salto quando ele diz, o que tem preparado para nós. Nós, enquanto seres humanos, não temos condições de imaginar. Ora, nós hoje temos condições de imaginar muita coisa boa. Mas aquilo que o Senhor preparou para nós não sobe ao nosso coração. E o que o amigo de Lewis está dizendo é que nós devemos valorizar essa capacidade de imaginar, de criar, de pensar, de idealizar. Em Cristianismo Puro e Simples, não menos do que em suas obras de fantasia, como as Crônicas de Nárnia ou os romances de ficção científica, Lewis deixa escapar sua crença profunda no poder que a imaginação humana tem de revelar a verdade oculta a respeito de nossa condição e de nos trazer esperança. O caminho mais longo é o mais curto para chegar em casa. Tal é a lógica tanto das fábulas quanto da fé. Bem, Lewis escreveu o seu doutorado, ou estudou o seu doutorado a respeito de lógica. E tem muito do ideal de lógica em sua obra. E se Deus permitir, a gente vai ver. Bem, irmãos, quando a gente tem contato com a obra de Lewis, esse é o processo que se dá. O primeiro processo é o que a gente chama de modelagem. Quando a gente, e aquilo que eu falei sábado passado, a gente vê a obra pela obra. Você está diante de um leão, está diante de um centauro, está diante do casal de castores, está diante de 4 meninos. Isso, ou de 4 crianças. Isso nada mais é do que a modelagem. Ver a obra pela obra. Mas quando você migra de sentido, que é isso que vamos fazer hoje, isso é o que Lewis chama de ebulição. Quando o leão já não é só um leão, mas ele migra para um outro sentido, um sentido talvez mais profundo e que, diga-se de passagem, eu sei que é polêmico, mas não é alegórico. Eu sei que talvez eu não tenha conseguido explicar essa parte, mas por que não é alegoria? Porque quando Lewis fala de suposição, ele traz a ideia de que imagine se Nárnia existisse. A ideia é, se Nárnia existisse, então em Nárnia, quem seria o Salvador? O Salvador seria Aslan. A obra de salvação seria através de Aslan. A obra da redenção viria através de Aslan. Nárnia existindo, Aslan seria o Salvador. Então, imagine se fosse. Essa é a suposição. Esse é o sentido. E a partir do contato que a gente tem com a obra, a gente vai tirando esses sentidos que ele chama de ebulição. Irmãos, então, todos conhecem a história. Conta a história de 4 irmãos ingleses que percorrem aqui pelo menos através de 2 contextos. O contexto que eu vou chamar de realidade e o contexto que eu vou chamar de fantasia. Na realidade, os 4 jovens, eles moram na Inglaterra. Se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano de 1940. Na fantasia, eles são levados para Nárnia.
durante a guerra pelo domínio eterno de Nárnia, na conhecida Era do Inverno, no ano de 900, mais precisamente em Nárnia. A gente viu que o portal, ou a gente vai ver que o portal que eles usam vai ser o guarda-roupa, a gente vai falar sobre isso ainda. E eles passam por esse portal e lá passam a desfrutar desta terra de fantasia, tendo contato com tudo aquilo que nós vimos e assistimos e lendo nos livros, certo? Aqui é uma coisa interessante, porque o contexto da guerra, todos os homens acima de uma certa idade estavam em guerra, estavam na guerra lutando, os jovens que ali estavam haviam migrado para o campo de batalha, e na estação, no filme, isso fica muito evidente, uma grande concentração de mulheres, e essas mulheres, você via no rosto de cada uma delas, o sofrimento por ter que desapegar dos seus filhos. Todas elas estavam desapegando dos seus filhos, mandando para uma fazenda, para um lugar mais distante da guerra. E fica muito evidente, o horror da guerra separa as famílias. Irmãos também são separados. Veja que quando eles entram no trem, os 4 entram num determinado vagão, se sentam por lá, e dentro daquele vagão já existiam 2 jovens. Eu não sei, eu não me recordo se isso está no livro, mas lá fica evidente, era um menino e uma menina. E eles estavam assustados, todos caladinhos, vivendo e vivenciando cada vez mais ali o horror da guerra e o que é estar separado de seus pais e de sua família para um futuro incerto. E aqui, irmãos, a gente já começa a pensar assim, não todos aqui, mas às vezes... dentro do nosso contexto familiar, a gente sabe que a nossa casa, ela é uma casa imperfeita. Não tem, assim, seres perfeitos, mas uma família é formada por pecadores. Cada um de nós somos pecadores. E, às vezes, a gente dramatiza e supervaloriza o contexto familiar, dizendo que é algo ruim, que traz sofrimento, que é triste. Agora, pense no contexto de guerra e quantos dos filhos tiveram que deixar seus pais? Quantos dos filhos tiveram que sair e ficar sozinhos num lugar distante? Isso fica gritantemente evidente quando eles param nessa estação chamada Blues. Descem crianças que são maltratadas e um olha para o outro sentindo uma certa insegurança. Isso é muito sutil no filme. Se você não parar e prestar atenção, você deixa passar isso. Eles quando veem, eu acho que um homem empurrando as 2 crianças que estavam no vagão deles, e eles entreolham um ao outro, pensando, como será com a gente? Eu sei que alguns daqui moram em república, mas eu conheço histórias de pessoas que saíram de sua casa, quando a república já não era algo tão comum assim. Por exemplo, tiveram que morar na casa de família em Natal, e às vezes foram maltratados. E, irmãos, é muito ruim. E diante desse contexto, a gente aprende a valorizar nossa família, a valorizar nosso lar, por mais imperfeito que seja. São nossos pais, são nossos irmãos. E às vezes a gente cria uma briga, uma guerra, e cria um drama gigante, porque o irmão não disse uma coisa que você gostou, não fez do jeito que você gostou, e aí você faz daquilo um drama gigante, como se a sua vida não valesse a pena, porque você acabou por brigar com seu irmão, porque sua mãe não fez a sua vontade. Isso fica muito claro e é muito sofrido. É assim, é algo muito sutil, que se você não prestar atenção, você deixa passar. Depois disso, eles têm um encontro com Dona Marta, uma governanta cheia de regras, e que chega numa carroça, a gente vê. Eles então chegam na casa, e nessa casa, a casa é desse professor, vocês sabem quem é? Seria o Dígore, né? Quem lembra do nome? Agora me passou do sentido. Como é o nome da primeira crônica? É o Dígore, é Poli Dígore, mas eu não vou lembrar. O sobrinho do mago, obrigado. O professor fica velho, já está bem adiante, e Luiz tanto se inspira
nessa experiência que ele teve em 1939, em que ele mesmo recebe em sua casa 4 jovens, durante o período da guerra, certo? Nesse contexto, as crianças que chegaram naquela casa, que era uma casa gigante, irmãos, vocês viram, né, no livro, no filme, fica muito evidente, eles chegaram nessa casa e, assustados, tiveram o primeiro contato com a governanta. No livro, não é tão assim escrachado, mas no filme, a governanta cria uma atmosfera de medo e de que o professor é alguém ruim, apesar de misterioso, mas quando eles se encontram com o professor, é alguém muito tranquilo, muito agradável, e dentro da casa eles procuram fazer coisas para o tempo passar, já que os dias são de chuva, o primeiro dia é de chuva, e o irmão mais velho, Pedro, tenta consolar Lúcia ao dizer que guerras não duram para sempre, dizendo que amanhã vai ser um novo dia e tudo vai ficar melhor. Nesse novo dia é um dia de chuva, eles têm que ficar sentados todos juntos, lendo talvez um livro de medicina, falando sobre gastrointestinal, alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas lendo essas palavras, quando num dia triste, de chuva, eles têm que brincar, ou têm a ideia de brincar de esconde-esconde, vocês viram isso? E acham aí o guarda-roupa, que fica muito evidente através, o guarda-roupa que foi criado através de uma fruta, que o professor Diggory, né, trouxe para curar sua mãe, e das sementes ele planta uma árvore, a árvore cresce, ele usa da madeira da árvore para construir esse guarda-roupa, e esse guarda-roupa serve como portal. Mas a ideia que fica implícita no livro, pelo menos, é essa ideia de que no sofrimento nós estamos mais suscetíveis àquilo que é de sobrenatural ou de misterioso. Nos dias de chuva, eles, ou Lúcia pelo menos, foi chamada, Nárnia aconteceu, e ela teve um encontro. Toda a obra e as frases de C.S. Lewis permeiam mesmo a sua literatura fantástica. E eu tentei, não sei se forçando, mas fazer a ligação com essas duas falas aqui dele. Lewis, em sua obra, inclusive num filme que eu assisti, que é biográfico dele, em que ele encontra uma mulher com quem ele acaba por se relacionar, com uma relação de amizade, essa frase permeia toda a sua vida, inclusive no sofrimento dela e na morte dela, que era uma pessoa que ele amou muito. Então, assim, nos dias de tristeza, nos dias de luta, nos dias de lamento, são diferentes dos dias de prosperidade e de saúde. Lewis traz essa ideia quando ele diz: Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a sua voz. A ideia aqui, irmãos, não carece de muita explicação. Quando estamos bem, quando tudo vai bem, parece que esquecemos do Senhor e parece que outras coisas se tornam cada vez mais importantes para nós e nós colocamos outras coisas no lugar. Mas aqui nós estamos num tempo de guerra, 4 crianças no contexto de uma casa em que eles não conheciam ninguém, em um dia de chuva, e começa assim. Então ele gira o botão, Deus, do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar de sua voz. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. A ideia é basicamente essa mesmo, irmãos. Diante das dificuldades, nós lembramos e estamos mais suscetíveis à voz do Senhor. Então Lúcia vai a Nárnia, irmãos, e ela encontra com um túminos. Um fauno, uma criatura completamente diferente, metade bode e metade humano, e algumas partes humanas. Ele fica muito surpreso, e aqui é o ponto em que ele faz, quando ele diz: você é filha de Adão, e Lúcia diz o nome da mãe dela, porque tudo que o fauno queria ver, ou tudo que eles esperavam e almejavam verificar, era um humano do qual eles nunca haviam tido contato. Onde é que isso fica evidente? Se você assistiu o filme, no livro está lá bem explícito, mas se você assistiu o filme, Lúcia, quando vai aí, que entra na casa do fauno, ela para diante dos livros.
E em um dos livros do Fauno está lá escrito: seria o homem um mito? A ideia de que eles nunca viram o homem, mesmo conhecendo a profecia. Então vocês sabem o que acontece? O Fauno, ele acaba por sequestrar Lúcia e intenta em seu coração em entregá-la para a feiticeira branca, que oprime todos os habitantes de Nárnia, no inverno que nunca tem fim. Então, ali nós vemos um elemento dentro daquele contexto, que é muito valioso para o nosso contexto hoje. O Fauno, carregado de culpa, ele se arrepende daquilo que havia planejado fazer, que era entregar Lúcia. E a culpa faz com que ele fique remoendo a ideia de que ele é infinitamente pior que seu pai. Porque seu pai era um homem corajoso, que assim como o pai de Lúcia havia ido para a guerra lutar. Havia se oposto à maldade e à tirania, mas ele não conseguia fazer isso, porque em seu interior ele se achava um covarde. Confrontado então pela pequena, ele encontra o arrependimento e a coragem necessária para dizer não à opressão da feiticeira branca e conseguir fazer com que salvasse Lúcia. A ideia, irmãos, é que o arrependimento nos leva, de fato, a nos identificarmos como pecadores, como pessoas que a culpa faz com que a gente perceba a nossa vileza de natureza. A culpa faz com que nós percebamos que não há em nós mérito algum e tudo que existe em nós é graça. Aliás, tudo que vem até nós é graça, é dado pelo Senhor. O arrependimento, seja em que contexto for, é um dos grandes elementos para que consigamos ter uma vida de serviço ao Senhor. A segunda é que Lúcia volta então à casa do Dígore, né? do professor. E lá ela compartilha sobre a sua experiência em Nárnia. E o que acontece a ela compartilhar sobre a sua experiência em Nárnia é que as pessoas que ouvem não acreditam. Todos duvidam dela, absolutamente todos. Todos não conseguem acreditar e não conseguem encontrar razão para que Nárnia possa existir. A semelhança também daquilo que acontece quando compartilhamos o Evangelho do Senhor. Muitas das pessoas, ao compartilhar, acham que nós estamos delirando. Acham que não é bem assim, acham que as coisas não seguem do jeito que a gente está dizendo. Acha que, não, eu respeito sua fé, a sua religião, mas talvez isso não seja dessa forma que você está compartilhando com a gente. Então, ao compartilhar com o professor a respeito do acontecido, o professor traz um elemento muito importante e muito caro a C.S. Lewis, que é o elemento da lógica. Em conversar, a Susana diz: uma floresta dentro do guarda-roupa? Logicamente impossível. E aí ele traz um elemento que é muito forte em cristianismo puro e simples, quando ele diz: bem, vamos pensar. Eles provocam as crianças. Se ela não está louca, nem mentindo, temos que supor que ela diz a verdade. Ele faz uma pergunta para as crianças, dizendo assim: ela mente? Ele diz: nunca. Se ela estivesse mentindo, essa seria a primeira vez. Já Edmundo, se ele estivesse dizendo a verdade, essa seria a primeira vez em que ele dizia a verdade. Então ele resolve a contradição ou a contenda a partir do princípio da lógica. E a lógica permeia todo o filme e todo o livro. Principalmente, por exemplo, quando os quatro retornam a Nárnia, ou vão a Nárnia pela primeira vez juntos. Quando pegaram um casaco, dizendo: não vamos pegar o casaco porque o professor pode ficar chateado. E aí sai mais uma vez o argumento da lógica. Se pensarmos logicamente, não estamos sequer tirando o casaco do guarda-roupa. Aí aqui ele diz: ora, então o que estão ensinando as crianças na escola? Porque todos esses argumentos que eu aqui estou colocando é a lógica. E aí vem a ideia do trilema, que está em Cristianismo Puro e Simples. Quando as pessoas olham para Jesus e dizem assim: não, afinal de contas, Jesus ele foi muito importante para a história da humanidade.
mas ele era um bom homem, ou um grande mestre, era um grande filósofo. E, reforçando seu argumento, Lewis traz essa ideia. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo, ou seja, ou então mentiroso em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou um mentiroso. Então, Lewis, em sua obra, e também em sua obra Cristianismo Puro e Simples, e também nas Crônicas de Nárnia, ele nos desafia a decidir as coisas a partir de um pensamento lógico. E aí fica muito claro que essa ideia que ele traz em Cristianismo Puro e Simples permeia pelas Crônicas de Nárnia o tempo todo, ao decidir as coisas. Ora, se ela está dizendo que foi lá, se o tempo lá passa diferente, ela voltou, ela nunca mentiu, então é fácil dizer, Nárnia realmente deve existir. Ora, Jesus não pode ser um homem e dizer o que ele disse, porque se ele disse o que ele disse, tentando desconstruir a ideia de que ele era um grande profeta, se ele disse o que ele disse e ele não é Deus, então ou ele é doido ou ele é mentiroso. Como ele não é nenhuma das duas coisas, temos que crer que ele é o Filho de Deus. Bem, irmãos, aqui a ideia de que eu trouxe só essa imagem para representar, quando todos eles entram no guarda-roupa, é quando eles fazem uma coisa errada e acabam por tentar se esconder. E trazendo a aplicação para nós, às vezes, quando erramos ou quando pecamos, tentamos esconder aquilo que a gente fez e que desagradou a Deus, ao invés de confessar e reconhecer o nosso erro. Bem, Nárnia é sempre inverno e nunca é Natal. Nárnia, então, é um tipo de estado totalitário. Lembre, essa frase permeia toda a obra. As árvores ouvem. O que fica evidente em Nárnia é controle, é extrema vigilância, é medo, é ausência total de liberdade. É interessante como que tudo aquilo que Lewis escreve na obra é tudo aquilo que está acontecendo na vida real. Se Nárnia é o símbolo de um estado totalitário, a Inglaterra, naquele contexto, estava lutando contra tudo que Nárnia representava no contexto do inverno. Na realidade, era também contra tudo isso que a Inglaterra lutava durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ficou lutando sozinha. Inclusive, lutava a todo tempo. Isso fica claro no diálogo, quando o fauno é preso e que a feiticeira responde: por que você está lutando? Por que você acha que está aqui? Aí ele responde para a feiticeira: porque eu acredito numa Nárnia livre. Então, a todo tempo, essas duas realidades, elas estão dialogando. C.S. Lewis fala da realidade, da sua vida, da Inglaterra, e tenta fazer, de alguma forma, transportar para Nárnia aquilo que está sendo feito na realidade física. Ora, Nárnia entraria numa guerra. A Inglaterra estava numa guerra. Aqui, irmãos, nós verificamos então, migrando totalmente de sentido para o Edmundo como símbolo do pecado. Edmundo simboliza muito bem a natureza caída. Edmundo simboliza muito bem nós, cada um de nós. Na Inglaterra, Edmundo é egoísta, só pensa em si mesmo, é desobediente, não consegue obedecer. Edmundo mente, é ganancioso e tem prazer na guerra. Eu não vi isso no livro, mas no filme, quando as bombas estão caindo, no primeiro ataque dos nazistas à Inglaterra, ele fica na janela, pelo menos no filme, apreciando aquilo que está acontecendo. Enquanto Lúcia está sofrendo muito,
A ideia, irmãos, é que o autor ele coloca Lúcia mais suscetível às coisas do céu, às coisas de Deus, e Edmundo cada vez mais distante, amando o caos, amando a guerra. Em Nárnia, Edmundo pensa somente em ser rei e fazer dos seus irmãos seus servos. É por isso, irmãos, que o pecado, ele nos leva sempre a relativizar as coisas. Sempre a diluir aquilo que é absoluto, aquilo que é verdade. Porque à medida em que o tempo vai passando, você vai vendo o filme, todos que estão ali consideram que a feiticeira branca é o mal que habitava em Nárnia. E Edmundo diz, não, talvez ela não seja tão mal assim. Quem disse que ela é? Então ele começa a relativizar. Por quê? Porque ele estava seduzido pela ideia do poder e de se tornar rei e ter seus irmãos como servos. Sempre, irmãos, que o pecado nos seduz, tendemos a relativizar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é absoluto. Então, o pecado exerce esse poder de sedução nas nossas necessidades mais básicas. Quem não lembra do... Como é o nome desse doce, irmãos? Do manjar turco, né? Quem não já teve vontade de provar esse manjar turco? É interessante como a feiticeira consegue seduzir Edmundo, oferecendo a ele aquilo daquilo do qual ele gosta. Ele diz, eu posso te dar tudo que você quiser comer. E ele se deixa seduzir, mas à medida de quanto mais ele come, mais ele quer. Parece que não consegue saciar a fome dele. A feiticeira queria então reunir os 4 irmãos para impedir que a profecia se cumprisse. Só Aslan poderia então ajudar Edmundo. Gente, uma pausa só para a gente falar. Me responda uma coisa, tem um casal mais fofo na face da terra do que esse casal de castores? Não, não tem. Não tem. Rapaz, esse castor dá trabalho a esposa dele, viu? Mas é muito interessante quando eles estão caminhando e ela está toda preocupada que o pelo dela não está do jeito que ela queria e tudo. Aí ele olha para ela e diz assim, querida, não se preocupe, você está linda. E aqui fica uma lição para a gente, né? Irmãos, você que tem namorada aí, aprenda com o castor. Elogia a sua namorada, a sua esposa, né? Então, esse casal aí talvez seja o casal aí favorito, né? Os personagens favoritos aqui. Acho que só eu que gostei dos castores, né? Como todos, como principal. Por bem, então só Aslan poderia ajudar Edmundo. Mas a pergunta que cabe aqui é que os 4 irmãos dizem, quem é Aslan? O que faz o castor enlouquecer. Porém, quando ele ouve aquilo, ele desperta para a necessidade de apresentar Aslan, o salvador de Nárnia, o grande rei. Ele diz, Aslan é o senhor do bosque, o maioral, o verdadeiro rei de Nárnia. Ele está fora há algum tempo, mas aguarda vocês na mesa de pedra. E aí ele descobre que eles não conheciam a profecia. O que a gente pode aplicar para a gente, para a nossa vida, é estarmos sempre dispostos, irmãos, a apresentar o nosso Salvador. Estarmos sempre aptos a dar razão da nossa fé. A termos sempre a habilidade, como o castor, de falar do nosso Senhor e Salvador, mas quem é Jesus? A pergunta que eles fizeram foi, quem é Aslan? Mas o castor não titubeou em apresentar o seu Senhor, porque ele o conhecia. Muitas vezes no ambiente de faculdade, ou na sala de aula, ou diante de um professor ateísta, muitas vezes a nossa fé é confrontada. Se não existir em nós uma apologética, uma capacidade de defesa de fé e de contra-argumentar e de apresentar o nosso Salvador, não estou dizendo que você vai converter as pessoas, isso não é a tua obra, isso é uma obra do Espírito Santo, é Deus quem faz isso. Mas a ideia que a gente aprende com o castor é estarmos sempre prontos a dar razão da nossa fé, até uma defesa de fé, uma apologética, ou até mesmo conseguir apresentar o nosso Senhor. Veja como ele conseguiu apresentar quem é Aslan. Ora, Aslan é o senhor do bosque, é o maioral, é o verdadeiro rei de Nárnia.
E aqui fica, mais uma vez, essa lição para a gente aprender. É interessante que o castor não só conhecia o verdadeiro rei e o seu senhor, mas como sempre estava diante dele a promessa, ou a profecia. E ele conhecia perfeitamente os tempos. Veja, irmãos, a necessidade de se conhecer o tempo em que você está vivendo, perceber os sinais, identificar. Veja o que o castor diz na mesa: o retorno de Aslan, a prisão de Túminos, a polícia secreta, a presença do cumprimento da profecia, ou dos reis que viriam, dos filhos de Adão que ali estavam, tudo está indicando, está perto a grande batalha, estava diante dele, ele reconhecia o tempo. Aí, para ele explicar sobre a profecia, ele diz: há muito tempo foi previsto que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva derrotariam a feiticeira branca e trariam paz a Nárnia. Quando a carne de Adão e o osso de Adão no trono de Cair Paravel sentar, então chegará o fim da aflição. Irmãos, a promessa, a profecia tem que estar na nossa boca. Temos que conhecer os tempos, temos que identificar as eras e falar de nossa fé como que aquele que esperávamos, vivemos no interregno, já veio, mas este retornará, e quando retornar, então, ele trará paz à nossa terra. Ele nos levará para um novo céu e uma nova terra. Seremos arrebatados, chegará o fim da aflição. O castor estava pronto para anunciar a respeito da profecia, da promessa, daquilo que ele aguardava vir. E foi o que ele fez. Tanto ele apresentou o seu Senhor, como ele falou da profecia e da felicidade que eles estavam, por estarem com eles ali, os reis esperados de Nárnia. Então aqui nós vemos o leão Aslan, em que ele fala um pouco sobre a lei que regia em Nárnia. E ele diz: a magia profunda separa o certo do errado e guia todos os destinos, o seu e o meu. A ideia, irmãos, é que Aslan está apresentando para Pedro em uma conversa de que a magia profunda havia sido escrita e todos os que ali estavam sobre ela. Nada podia escapar e nada podia mudar dessa magia profunda, que é a ideia da lei, de que o Senhor Jesus teria, por exemplo, no nosso tempo, teria que vir para que essa lei fosse cumprida nele, porque antes que ele cumprisse, não poderia haver salvação. A magia profunda rege tudo, não tem jeitinho, não tem como romper isso daqui. Todos os destinos estão sobre ela. Ela separa tudo que é certo do que é errado. Portanto, o que é que a lei de Nárnia diz? O que é que a magia profunda diz? Todo traidor pertence à feiticeira. O sangue do traidor é propriedade dela. O traidor deveria ser sacrificado na mesa de pedra. Veja, irmãos, como isso é sutil. Como que a capacidade... Eu tenho que enaltecer a capacidade de tradução e de síntese da realidade do autor em conseguir fazer a transposição de cada detalhe. Irmãos, alguém podia abrir ali? Obrigado. Como que ele fala da magia profunda e que se houvesse um traidor naquele meio, ele pertenceria à feiticeira branca. Outro caso interessante, irmãos, é quando Aslan se encontra com Pedro e uma vez que o traidor estava em domínio da feiticeira branca, Aslan pergunta: onde está o quarto? Que era o quarto irmão. Então, diante de Aslan, todos os pecados são confessados. Essa é a parte em que Pedro diz: eu fui duro demais com ele. E cada um dos que ali estavam diante de Aslan acabaram por confessar os seus erros, os seus exageros. A ideia e a aplicação que a gente traz é que diante de Deus, todos os nossos pecados, irmãos, devem ser confessados, para que então Ele possa agir em nossa vida. Então, aqui, essa cena é épica, né?
A feiticeira, então, ao reclamar Edmundo como o traidor, há uma certa resistência por parte dos seus irmãos em pegarem espada. E ela simplesmente diz assim: é o meu direito. A ideia que rege todo o filme e toda a obra, também com relação a Edmundo, é que é o meu direito, em que ela diz, dialoga perfeitamente com aquilo que Edmundo vem trazendo desde o começo. Porque sempre em que ele fala com seus irmãos, ele diz assim: você não é minha mãe, você não é meu pai, você não tem nenhum direito de fazer isso comigo, você não manda em mim, você não tem direito. Então a ideia de quando ela diz, é o meu direito, dialoga perfeitamente com aquilo que ele vinha reivindicando ao longo de sua vida. Você não tem direito sobre mim. E agora ele estava sobre uma magia profunda em que ele teria e era obrigado a reconhecer: de fato, ela tem direito sobre mim, porque eu sou o traidor. A ideia, irmãos, é muito forte, sabe? Quando você se pega como culpado, como indesculpável, como condenável diante de Deus, e você percebe assim: realmente eu não mereço ser salvo. Edmundo então está diante do reforço do seu próprio argumento em dizer: você não tem direito sobre mim. E agora ele encontra alguém que de fato tem direito sobre ele, porque ele era um traidor. Então ela conversa com Aslan à parte, e Aslan anuncia para todo o seu exército que ela havia renunciado ao sangue do filho de Adão. E todos aqueles que ali estavam comemoraram. E Aslan diz aquela célebre frase, quando ela duvida: você vai mesmo se entregar? E ele diz: não cite a magia profunda para mim, eu estava lá quando foi escrito. O que ele estava querendo dizer, irmãos, para ela era o seguinte: ele sabia que para ele salvar ela, algum inocente voluntariamente teria que ocupar o lugar de Edmundo na mesa de pedra, ou seja, oferecendo uma vida pela outra. Então ele teria que se oferecer no lugar de Edmundo para então poder salvar o sangue do filho de Adão. Isso aqui é muito sutil, é muito engraçado e é de uma profundidade tão grande, irmãos. O sacrifício substitutivo num conto, numa fábula, faz com que a gente cresça os olhos e se apaixone por essa capacidade de subcriação. E ele aqui é a parte em que ele dá aquele épico rugido. E ela se senta como quem diga assim: eu não tenho por que duvidar da sua promessa. Ele vai cumprir o acordo que foi feito. Mas a ideia do direito e da lógica está permeada por toda parte. Aqui nós estamos diante de Aslan, já sacrificado, morto, sem a juba. E o que chama a atenção é a fala da feiticeira. Quando ela diz assim: você me dará sua vida, mas ninguém será salvo. Esta noite será satisfeita a magia profunda. Basicamente era a ideia de que a única pessoa que poderia proteger os 4 reis seria Aslan com o seu exército. E a única pessoa que poderia proteger esses reis agora estava morto. E era a única coisa que estava de impedir entre ela e os 4 reis. E agora ele estava morto. E ela então poderia terminar a sua obra, que era governar Nárnia para sempre. E então matar aqueles 4 reis, fazendo com que a profecia não se cumprisse. A lei então se cumpre em Aslan. Mas o que fica claro é que, mesmo antes, irmãos, disso tudo acontecer, tem um animal, uma passagem que é muito sutil, que a gente se deixa levar, que é a figura da raposa. A figura da raposa, se você gosta dos contos e das literaturas, você vai ver que ela é sempre aquela figura de alguém que quer levar vantagem em cima do outro. A raposa é alguém que invade um galinheiro e rouba as galinhas e come e tudo mais. É a figura de um ladrão e alguém que não merece nenhuma confiança. É tanto que quando o grupo encontra essa raposa e ele diz: ela diz assim: eu sou um dos mocinhos. E as pessoas que estão lá no grupo, né? O castor diz: mas parece mais um vilão.
Aí ela diz algo como assim, uma herança da minha família, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que, mesmo ela, tendo todas as características e sendo de sua natureza, ser uma enganadora, roubadora, mentirosa, ela decide lutar do lado certo e servir a Aslan. A raposa é o símbolo da vitória de Aslan. Quando a natureza dela fazia com que ela pertencesse à rainha branca, e lutasse contra a justiça, o verdadeiro rei, o direito, mas ela então, movida pela presença de Aslan, opta, mesmo sabendo que ela iria sofrer, opta por lutar pela coisa certa, negando a sua própria natureza, para então servir ao verdadeiro rei. Então aqui, irmãos, estamos diante da melhor cena que tem no filme. Aslan, então, cumpre a magia profunda. A mesa de pedra, então, se parte, porque ele, como inocente, se ofereceu para ocupar o lugar de um traidor. E ele, explicando, diz: se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício, se uma vítima voluntária inocente de traição for morta no lugar de um traidor, a mesa de pedra se partirá e até mesmo a morte andará para trás. Veja como o autor consegue colocar aquilo que aconteceu no sacrifício do Senhor. Veja como ele consegue trazer para uma fábula, e veja que beleza que é essa obra. Como que a gente, com contato com isso aqui, a gente consegue entender muito mais aquilo que Cristo fez por nós. É muito bonito, irmãos, é de uma beleza magnífica. Aqui temos, a gente pode ver a beleza da mesa de pedra partida, Aslan explicando o plano redentivo para as duas meninas, e tem a figura de que Jesus ressuscitou, né? As mulheres viram primeiro e anunciaram a ressurreição do Senhor. É muito sutil, está tudo lá. É de uma preciosidade e de uma minúcia muito grande. E aí segue. A feiticeira, então, pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo, mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. A ideia de que tudo que ela conhecia era a lei, ela não conhecia a graça, e a graça foi capaz de remir e de trazer uma nova vida, e para os pecadores, para os traidores, ele ocupou substitutivamente o lugar de um traidor, e com isso conseguiu fazer com que toda a Nárnia reinasse com ele e pudesse fim a um reinado de condenação, ao inverno. Aqui fica muito claro nessa conversa o símbolo da condenação e do pecado que era Edmundo. E tudo que Aslan diz para ele é: o que passou, passou. E aí ele recomenda para os outros: não vale mais a pena tocar naquilo que já foi feito. Irmãos, isso é muito lindo. A ideia de que somos uma nova criatura, e que as coisas velhas se passaram, e de que tudo se fez novo. Está tudo presente num conto. Está tudo presente nessa obra. O que passou, passou. Somos salvos, somos herdeiros do Senhor, vivemos uma nova vida, reinaremos com Cristo, vivemos então para servi-lo. Deus então, ou Aslan então, reconhece, olha para Edmundo e recomenda para o seu grupo: o que passou, passou. E aqui, para a gente terminar, quem sabe em um outro momento, se eu conseguir ser mais didático do que eu fui hoje, a gente continue para a parte do Papai Noel, que é uma surpresa muito grande, e de outras coisas mais que por lá estão. Tudo que estava sobre o domínio, o jugo opressor da feiticeira branca, virava estátua. Vocês viram? E é muito interessante que quando Aslan ressuscita, ele vai diante de cada estátua e, ao soprar nela, concede uma nova vida para cada um deles. É muito legal e interessante como isso está lá em Cristianismo Puro e Simples. Na página 56, eu fui rever a obra, né? C.S. Lewis, ele diz assim, vejam bem, irmãos, estamos terminando, é o último.
É certo que Bios tem uma certa semelhança, parcial ou simbólica, com Zoe. Bios e Zoe é quando ele se refere à ideia de vida física e vida espiritual, ou de vida normal, natural, com aquilo que é espiritual, que passa a ser quando temos um encontro com Deus. Aí, deixa eu ler de novo. É certo que Bios tem uma certa semelhança parcial ou simbólica com Zoe, mas é apenas a semelhança que existe entre uma fotografia e um lugar, ou entre uma estátua e um homem. Um homem que tinha Bios e passa a ter Zoe sofre uma mudança tão grande quanto a de uma estátua que deixa de ser pedra entalhada e se transformasse num homem real. É exatamente disso que trata o cristianismo. Este mundo é como um ateliê de um grande escultor. Nós somos as estátuas e corre por aí o boato de que alguns de nós um dia ganharão vida. Então é muito lindo, irmãos, você perceber como é sutil que se passa toda a obra de C.S. Lewis ao ele deparar com a obra de Cristo e tentar transfigurar tanto para o seu escrito quanto para as suas crônicas. Veja que ele diz que quando Deus sopra em nós, nós então passamos a ter uma vida real. E essa diferença da vida do novo nascimento é como você perceber a diferença entre desfrutar de um lugar e de uma fotografia. A vida verdadeira e real existe somente quando encontramos com o Senhor. E quando Ele sopra o vento do Espírito Santo em nossa vida, e passamos então a ter uma vida de temor a Ele, de retidão, de gratidão a Ele. Então, corre por aí um boato de que um dia ganharão a vida. Enquanto não temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos como estátuas. Ausência total de vida. Morte, incapazes de decidir por Cristo, incapazes de conhecer ao Senhor e de encontrá-lo. Mas uma vez a graça irresistível tendo nos alcançado, então o sopro da misericórdia de Deus nos dá vida e deixamos de ser uma estátua para viver uma vida real e verdadeira. Eu sei, irmãos, não foi fácil de tirar essas lições. Realmente é um desafio muito grande. Eu pensei que seria de um jeito, mas foi de outro. Esse foi o melhor que eu consegui no momento. As crônicas são muito ricas, mas também é um pouco pesado para a gente estar trabalhando exclusivamente isso. Estava explicando para Arthur, mas eu agradeço demais a paciência dos irmãos e espero que tenha valido a pena, assim, que os irmãos consigam tirar aplicações para a sua vida e que a partir disso aqui possam conhecer um pouco mais dessa obra, possam gostar mais da literatura, possam conseguir ler bons livros e ver o filme de uma forma diferente, tentando até tirar boas lições a partir dessas obras. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, por aquilo que lemos aqui e por aquilo que tentamos aplicar para os irmãos. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer aquilo que te agrada somente. E em cada momento de nossa vida, que possamos tirar aplicações e possamos, Senhor Deus, perceber que em tudo o Senhor tem nos guiado, em tudo o Senhor tem cuidado de nós. E a tua intenção, Senhor Deus, é que possamos crescer e nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Nos ajude a te glorificar com a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.